O brasileiro nunca esteve tão endividado como está hoje. E para o Lula, a culpa sabe de quem? É dos brasileiros. Porque o Lula diz que o brasileiro compra demais. Compra demais no Mercado Livre, na Shopee, na Shein. A gente entra no Mercado Livre e compra qualquer coisa pelo celular. Ou seja, a gente entra compra programa de televisão, a gente paga todos os programas da televisão, porque o filho da gente quer ver filme, o filho da gente quer, não sei das contas, tudo a gente vai comprando. É R$50 ali, é R$30, é 40, parece que não é nada. Mas quando chega no final do mês, história dessa quantidade de pouquinhos, vira grande. E a gente começa a ficar zangado. Pô, trabalhei o mês inteiro, recebi meu salário e não sobrou nada, cara. Não sobrou nada. Aí quem que você xinga? O governo. Gasta demais com cachorro. Na China não deve ter esse problema. Mas aqui no Brasil, nós gostamos muito de cachorro. Mas agora que tem um cachorrinho, o cara tem que levar no dentista para cuidar da boca dele. Ninguém aceita que a gente dê mais resto de comida. Ela faz pegar resto da comida e colocar pro cachorro lá fora. Não, agora não. Agora os cachorrinhos querem dormir com a gente. Não é isso? Quer dormir na cama e tem que estar limpinho. Você tem que dar um banho uma vez por semana, uma vez por mês. Você tem que levar ele no veterinário. E tudo isso vai aumentando, sabe, um sequestro do nosso salário. Pois é. É por isso que o brasileiro está endividado no olhar do Lula. Não porque pagamos impostos demais, gasolina cara, comida cara, a luz um absurdo. Não, a culpa nunca é do governo. A culpa é sempre de alguém, menos deles. E dessa vez o Lula decidiu culpar o endividamento da população brasileira nos brasileiros. Pois é, e junto do Lula está aí a militância da Globo News. O vídeo que eu vou passar para vocês aqui agora fala sobre o endividamento brasileiro e a militância concordando com o Lula. A culpa é do brasileiro. Mas antes de passar o vídeo aqui, quero saber de vocês. A culpa realmente é do brasileiro que compra demais ou do governo Lula e do Lula que cobra demais impostos e deixa tudo muito mais caro? Deixa para mim aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Dá uma olhada só nesse vídeo. Seguinte, Valdo, esse assunto é definidor para a campanha eleitoral, principalmente para a cobrança aí dos eleitores em relação ao governo. O Bausa estava falando do Desenrola, né, que até vai mudar de nome, porque o governo também está de olho nessa estratégia, né, de não repetir algo que ele acha que não deu a devida contrapartida eleitoral. Mesmo porque o Desenrola foi feito basicamente para quem estava inadimplente, né? Quem estava ali não estava pagando suas dívidas. O programa que está sendo analisado vai pegar todo mundo, né? Até quem está com a sua dívida em dia, mas está com dificuldades para pagá-la. Chega no final do mês ali com boa parte do seu orçamento sendo comprometida com o pagamento de dívidas, faltando muito dinheiro para outras despesas. Então, vai ter essa diferença. Outra diferença, vai ser algo que vai ser feito diretamente pelos bancos, pelas instituições financeiras. Com isso, fica menos burocrático, mais rápido essa concessão. A ideia é lançar um programa, Camila, que pega as pessoas, quem tem ali 3 cartões de crédito, aí junta aqueles 3 cartões de crédito, avalia pela renda da pessoa e concede um desconto para trocar aquela dívida velha por uma dívida nova, né? E para fazer essa mudança, né, o governo vai ter que dar uma garantia, que vai ser uma garantia para os bancos privados assumirem esse desconto, né? Que a partir de agora a dívida vai ser paga, vai ser pelo Fundo Garantidor de Operações, o FGO, que já foi utilizado no passado e vai voltar a ser utilizado para dar essa garantia. A reunião foi ontem, a primeira reunião, foram o Ministério da Fazenda e mais 4, cerca de 5 instituições do setor financeiro que participaram da reunião com o ministro Dario Durigan. Amanhã deve ter outra reunião. O presidente Lula, Camila, preocupado exatamente com a eleição,
preocupado com o mau humor da população que não está conseguindo chegar no final do mês com dinheiro suficiente para pagar tudo que ela andou se endividando por aí. Ele fez esse pedido na semana passada para a equipe econômica, Camila, e ontem já teve essa primeira reunião. E a expectativa é, como disse o Balsa, semana que vem já está lançando esse programa em conjunto com o sistema financeiro. Exatamente, o tempo corre e, Thomas, isso é importante, mas ainda nem chega ao endividamento geral das famílias com as despesas correntes, ou seja, é uma parte só. É isso. Esses 29% que o Balsa nos citou ali, eles são dívidas bancárias, ou seja, são dívidas que as pessoas têm cheque especial, cartão de crédito principalmente. Não inclui, por exemplo, atraso no condomínio, na escola, nas mensalidades, enfim, nas outras contas de luz, água, enfim, outras contas que as pessoas têm. Eu acho assim, duas coisas tem uma coisa que o Valdo falou que é muito correto. Eu acho que tem a forma como o Dario Durigan está colocando esse processo, ela é inteligente. E por quê? Porque ele não está falando, olha, nós decidimos X e vamos fazer isso. Não, ele está chamando os bancos e falando assim, como que a gente resolve isso juntos? Acho que essa primeira coisa, essa primeira linha foi correta. O governo não tem uma solução como resolver isso e fala, ó, já temos que ver junto com os bancos. 2, não vai ter uma intermediação. O governo não vai ficar ali como desenrola, que vai ter um site em que você entrava, você cadastrava, não. Você e seu banco, você sabe que você tem essa conta, né, essa dívida. Então, no fundo, o governo vai criar uma garantia para um colchão, que é esse FGO, e isso vai ser a garantia do desconto que o banco vai dar. Então, você tem uma dívida de 1.000, vamos dizer, o banco vai falar, ok, a gente vai... Se você pagar, a gente desconta 300 dos juros, 700 você vai pagar em 10 vezes 70 e pronto, e vida que segue. Essa é a lógica. O problema todo, e isso bancos sabem disso melhor do que nós todos, o cara pode pagar a primeira, pagar a segunda, chega um momento ele para de pagar. Como é a sustentabilidade desse processo e quanto que o dinheiro, de repente, pode acontecer que as pessoas parem de pagar essa dívida refinanciada. E ou você vai ter de novo um novo refinanciamento, tipo refis que tem de empresa, ou você tem mais dinheiro público jogado dentro desse processo. Então, é um processo complicado, mas eu acho que a boa notícia é que ela não está saindo de uma sala de burocratas de Brasília, mas está sendo negociada direto, quer dizer, que os bancos e as financeiras, e, enfim, os cartões de crédito que são interessados em resolver esse problema, junto com o governo. Daniel, o Lula fez uma fala infeliz, mal recebida pelas pessoas, sobre que as pessoas compram muito, se referindo até às blusinhas, aos sites, às compras, e que, de fato, o orçamento é uma responsabilidade também individual. Mas em ano eleitoral, quando você coloca dessa forma, acaba também dificultando essa comunicação. Nesse assunto do endividamento, a coisa tem que estar muito clara, né? Tem que estar muito clara, porque o que acaba acontecendo é que os consumidores brasileiros querem consumir. Exato. E tudo bem, é legítimo que assim seja e, eventualmente, o consumo vem através de crédito, o que gera endividamento. E tudo bem, também faz parte do jogo. Agora, num país em que a taxa de juros é tão elevada, isso pode virar uma bola de neve muito rapidamente e fazer com que a família perca completamente o sono, literalmente, em função justamente desse endividamento, que também mata a capacidade de consumo, mata a capacidade de você ter ali novas dívidas sendo captadas e, consequentemente, impulsionar a sua vida do ponto de vista material. Essa fala do presidente acabou sendo bastante infeliz, né? Porque acaba sugerindo uma certa bronca, né? Que é como se ele estivesse dando uma bronca nas pessoas, vocês estão comprando demais, etc. E desconecta, que é exatamente o oposto que você faz numa eleição. Numa eleição você tem que ter empatia com as pessoas. Olha, eu sei que você está com uma vida um pouco complicada, mas tem aqui uma solução, vai ser melhor daqui para frente, você projeta um futuro melhor. E a desconexão do próprio Lula, que sempre incentivou o consumo com grande salvação da lavoura de todas as vezes. Ele sempre falou tão bem nessa área, né? Em relação a ele mesmo, comparando com os outros governos. Ele teve uma visão mais desenvolvimentista nesse sentido. A ideia de que a economia ela cresce puxada pela demanda, não pela oferta. E dentro da demanda, o principal componente no Brasil é justamente o consumo, e por isso que ele sempre estimulou muito o consumo, inclusive o consumo através de mecanismos de crédito. Acaba sendo realmente uma incoerência. Como é que alguém que sempre incentivou o consumo, falava da geladeira, lembra? Consignado, né? Consignado, exatamente. Etc. E o consignado, na época, foi um instrumento importante eleitoralmente. Sim. Claro. Foi
Muito importante. Porque aumenta muito a capacidade de consumo com uma ferramenta de crédito que é relativamente segura para quem empresta e com juros menores para quem pega emprestado. E, Merval, essa questão estava tocando no consignado, né, que de fato foi importante, e a percepção das pessoas em relação às próprias dívidas, claro, elas entendem que elas contraíram, mas elas entendem que a vida está difícil porque está se vivendo um momento difícil com o governante da vez. É claro que nenhum governante pode dar bronca nos seus eleitores, né? Isso é evidente. Inclusive, o Lula nunca teve muita preocupação com essa coisa de equilíbrio fiscal, sempre rejeitou isso, dizendo que tem que consumir, que tem que comprar. Mas ele sabe que não é assim, ele sabe que não se pode deixar completamente solto essa febre consumista, porque acaba dando em dívida, né? Não sei como é que ele vai fazer, não tenho ideia de como é que eles vão fazer, os bancos também, não tenho ideia, porque é difícil ou você admite que a situação está difícil, está desequilibrada e temos que fazer cortes e tal. Mas no ano eleitoral, você propor uma coisa dessas não é muito saudável, né? Então, acho que a situação dele é muito complicada mesmo, muito delicada. E aí, Pablo, é tentar ajustar essa comunicação, porque eleição é comunicação, e lidar ali com as questões econômicas, que são muitas, mas a questão do endividamento, de fato, conversa muito com as famílias, né? Conversa muito com a sensação de Brasil, você está se sentindo seguro, se você está sentindo que tem alternativas para você. Camila, eu acredito que o Lula falou de improviso, de vez em quando ele fala essas coisas que são muito ruins, né? Do ponto de vista eleitoral, você não pode jogar. Mas tem uma dimensão dessa fala do Lula que é desresponsabilizar a si mesmo. O problema do endividamento das famílias é que os juros no Brasil são escochantes, eles são completamente absurdos. Isso é uma responsabilidade do governo federal. É a má saúde fiscal que eleva os juros a esse patamar absurdo e faz com que o endividamento das famílias vire uma bola de neve que elas não conseguem pagar. E a gente teve o Desenrola no começo do mandato, que é uma das promessas importantes da campanha do Lula de 2022. Ele é um programa assim, que atingiu mais ou menos metade da sua meta, não foi pouca coisa, ele renegociou 0,5% do PIB, mas é isso, um pedaço dessas famílias conseguiu pagar suas dívidas e contraiu novas dívidas, e além de agora esse programa está orientado para outro tipo de endividamento. Então tem um elemento aí do presidente Lula falar de impulso, mas tem também um dele não se comprometer e não olhar para um problema central, que é que ele não conseguiu enfrentar a desconfiança do mercado com relação à saúde fiscal do país. Isso está gerando juros altos. Isso explica ali no começo do mandato dele o conflito com o Banco Central tentando baixar os juros na canetada, e esse é um problema estrutural aí que ele enfrentou no primeiro mandato e que ele está tentando escapar, né? Dando essa bronca aí nas famílias que estão se desorganizando, estão gastando demais. É um absurdo o que o brasileiro paga de imposto. Você compra qualquer coisa, praticamente 50% é de imposto. O Lula e o Haddad criaram impostos aí a rodo, aumentaram e criaram novos impostos. Gasolina cara, ele voltou com o imposto da gasolina que o Bolsonaro tinha tirado, criou novos impostos. Tá tudo um absurdo, mas a culpa é realmente do brasileiro para ele. Nunca é do governo. É impressionante como esse governo não consegue assumir nada. E mais uma vez vai botar a culpa em alguém, e dessa vez a culpa é do brasileiro. Mas quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso daí? Deixa para mim aqui nos comentários. Peço também para vocês curtirem aqui o vídeo. Se inscrevam aqui no canal para estar recebendo esse tipo de conteúdo. Pessoal, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.